Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para abordar alguns aspectos envolvendo uma das mulheres mais populares ou conhecidas de toda a história, a grande rainha Cleópatra, que teve a sua imagem muito colada, muito ligada à ideia da sedução feminina como uma forma de se situar num jogo ou no jogo do poder, no jogo da política. Entretanto, nós veremos que, em boa medida, esta imagem foi uma imagem distorcida por seus maiores detratores, os senadores romanos. Neste vídeo nós veremos que muito mais que beleza ou sedução, esta mulher foi uma grande resistente, foi uma grande guerreira em relação à dominação do Império Romano sobre o Egito. Nós iremos resgatar alguns elementos, algumas outras características desta mulher que boa parte de nós ignoramos. Mas antes de falarmos sobre isso, eu te convido a se inscrever em nosso canal, se já não fez, a compartilhá-lo com outras pessoas, deixar o teu like aí, se gostou deste vídeo, e também deixar os seus comentários, propostas de reflexão, enfim, nós estamos abertos a abordar outros temas, outras discussões, se estiverem dentro do nosso campo de domínio. Deixa aí também as suas sugestões, porque elas serão muito bem-vindas. Bem, Cleópatra, essa rainha egípcia que viveu no primeiro século antes de Cristo, foi uma mulher que fazia parte de dois mundos. Cleópatra, embora tenha nascido no Egito, embora tenha sido uma mulher natural do Egito, ela vem de uma dinastia grega. Olha, Cleópatra foi o último grande nome, a última grande personagem representante da dinastia dos Ptolomeus. Com a morte de Alexandre o Grande, o império por ele conquistado foi dividido em quatro braços, em quatro vertentes. Uma destas vertentes ficou um desses pedaços, por assim dizer, do grande império construído por Alexandre o Grande, ficou sob o domínio, a incumbência de Ptolomeu. O Egito foi entregue a Ptolomeu. Ptolomeu, no Egito, vai dar origem a uma dinastia que dominará o cenário político egípcio até Cleópatra. Ora, Ptolomeu nasce, a dinastia ptolemaica surge 300 anos antes do nascimento de Cleópatra. Portanto, esta mulher será o último grande nome de uma dinastia que já perdurava por 3 séculos. E, sendo membro desta dinastia, corre no sangue
corria no sangue daquela mulher, o sangue dos macedônios. Ora, a sua origem nos reporta a Macedônia, ao norte da Grécia. Portanto, ela tinha em seu sangue, ela tinha em suas veias, corria em suas veias sangue grego. Ela era herdeira deste espírito grego. E mais ainda, Cleópatra é o ponto final do chamado período helenístico da história grega. Ora, esta mulher vai ser a última página em termos políticos daquilo que foi considerado, chamado de período helenístico. E o que foi o helenismo? Ora, o helenismo foi uma tentativa, um empreendimento iniciado por Alexandre o Grande e depois continuado por seus generais, de tornar universal a cultura grega. O helenismo foi uma forma de levar a todos os lugares, todas as partes do mundo conquistadas por Alexandre o Grande, o espírito ou a cultura grega. Isso foi o helenismo em termos de dominação política. Alexandre queria estender o espírito grego, a cultura grega, por todo o império por ele conquistado. Cleópatra será a última página política, histórica do período helenístico. E o espírito helenístico vai deixar os seus rastros, vai deixar os seus vestígios no país egípcio. Ora, no Egito, o helenismo se fará presente por meio dos edifícios construídos em muitas cidades egípcias a partir do estilo grego. Muitos edifícios foram construídos no Egito a partir do estilo grego, da arquitetura, do padrão arquitetônico grego de construir edifício. Além do que, nós encontramos no Egito esculturas erigidas a muitos nomes da cultura grega, há muitas personagens importantes da cultura grega. No Egito, nós encontramos esculturas feitas a Homero, esculturas de Homero, esculturas de Homero, de Platão e outras personagens importantes da cultura grega. Portanto, o espírito grego vai estar presente no Egito por meio da arquitetura grega, do estilo grego de fazer arquitetura, por meio de esculturas que celebravam nomes importantes da história grega, como Homero e Platão, além do incentivo ao cultivo das ciências e da literatura, das matemáticas, da filosofia na cidade de Alexandria. Ora, os Ptolomeus, a dinastia ptolemaica, incentivava o cultivo das ciências, o cultivo do saber em Alexandria. E Cleópatra deu sequência, deu continuidade a este incentivo. Ela foi uma incentivadora, uma defensora das ciências, da cultura em Alexandria. Ora, essa mulher foi, de alguma forma, uma espécie de mecenas, porque ela se valeu de seu
prestígio político, de sua posição política, para incentivar o cultivo das artes e das ciências. Eis aí um belo exemplo a ser adotado por nossos governantes, que não poucas, não raras vezes se valem dos maiores subterfúgios para reduzir investimento na área da educação, na área do desenvolvimento de pesquisa científica, na área do incentivo à cultura. Ora, Cleópatra, esta grande imperatriz, era uma mulher aberta à cultura, à ciência, e não apenas isso, era ela uma incentivadora, uma motivadora do cultivo das ciências, uma mulher culta, extremamente culta. Ora, a formação que ela recebeu no Egito, formação essa que, repito, vem desse espírito grego, vem desse espírito helenístico. A formação que esta mulher recebeu lhe proveu fluência em 9 ou 10 idiomas. Ora, ela era uma mulher culta, era uma poliglota, alguém que falava, dominava com fluência 9, 10 idiomas, era uma estadista, foi um grande bastião da resistência, da dominação romana sobre o Egito. Ora, quis ela, ao longo de toda a sua trajetória política, essa mulher assumiu o governo egípcio muito jovem ainda, com 18 anos, ela foi içada ao poder, ao governo. Com 18 anos, muito jovem ainda, ela assume o governo egípcio e vai morrer também muito jovem, na casa dos 40 anos. E por 20 anos, esta mulher foi um bastião de resistência à dominação romana sobre o Egito. Ora, os romanos quiseram deturpar a sua imagem, projetando-a como uma prostituta lasciva. Era esta imagem que o Senado romano procurou projetar sobre Cleópatra, e isto por conta de seu relacionamento com Júlio César e depois com Marco Antônio, relacionamento esse que nós já sabemos terá um final fatídico. Entretanto, esta imagem é uma imagem extremamente distorcida e que foi projetada pelo dominador. Esta imagem apenas buscou apequenar a grandeza desta mulher, que tinha uma visão de mundo extremamente cosmopolita e que lutou com todas as forças para não permitir a dominação do inimigo sobre o seu país, sobre a sua nação, conservando a soberania e a liberdade de seu povo. Quando Cleópatra morre, Roma domina definitivamente o Egito. Vejam, o Egito cai diante do poderio romano, diante do Império Romano, com a morte desta sua grande rainha, com a morte desta grande estadista, com a morte desta mulher brilhante que, para além, muito além das retóricas políticas, das retóricas distorcidas, políticas construídas pelo dominador,
era uma figura brilhante, era uma figura extremamente culta, era uma mecenas e que se serviu como um bastião de resistência à dominação estrangeira, à dominação romana. Esta mulher tem muito a nos ensinar, e principalmente aos nossos políticos, aos nossos estadistas, porque criada dentro deste contexto extremamente patriarcal, machista, dominado por homens, ela, um século antes de Cristo, conseguiu se locomover, se movimentar neste mundo do poder, neste mundo político, resistindo às investidas do império dominador estrangeiro e se tornando, em seu tempo, um bastião de resistência. Há muita coisa, há muita coisa bonita, inspiradora que nós podemos aprender com esta mulher que estava anos-luz à frente de seu tempo. Ora, é bom que se diga também que existem aspectos em sua vida que são passíveis de censura e de crítica. Não foi uma santa. É bom que se diga. Entretanto, a imagem de uma prostituta lasciva não define, não encerra o que esta mulher representou em seu tempo. Ela vai muito além de tudo isso. Um grande abraço e até a próxima.